Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no segundo dia, 12 dias de jejum e oração para 12 meses do favor de Deus. E ontem nós recebemos muitos, mas muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito, fez e ainda vai fazer na sua vida, se você se propor e se você colocar de pé diante do Rei. Amém? Tem muitas mães que têm se colocado de pé. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Do trauma ao triunfo. Nós estamos fazendo esses dias de jejum baseado no livro de Esther, baseado na vida de Esther, e nós estamos mergulhando nesse livro e nós vamos continuar durante esses 12 dias, e eu sei que Deus vai transformar os traumas da nossa vida em triunfo. E eu vou dar um tempinho para vocês irem entrando. A gente não vai fazer aqui de manhã esse momento longo, mas um momento muito pontual. E eu vejo pelo Espírito de Deus muitas mães sendo curadas hoje, durante esses dias, de traumas emocionais, de histórias trágicas, assim como Esther foi. Nós vamos estudar um pouquinho hoje a respeito da história de Esther, o passado dela até ela chegar naquele momento em que a Bíblia nos relata que ela se colocou. Nós estamos falando sobre a Esther moderna. Hoje tem muitas pessoas, muitas mães perguntado das blusas. Essas blusas elas são antigas, mas nós vamos fazê-las de novo. Essa aqui é Esther, capítulo 2, versículo 17, fala assim: o rei pôs-lhe na cabeça uma coroa e a fez rainha. Então, depois da história dela, dos traumas que ela sofreu, ela se colocou diante do rei. Ela foi preparada para se colocar diante do rei. Mas antes disso, Deus, o rei, colocou na cabeça dela uma coroa e a fez rainha. Nós estamos aqui para, apesar dos nossos traumas, apesar da nossa história de dificuldade às vezes, é necessário você, mãe, principalmente nós mães, sermos curadas dos nossos traumas emocionais, para que os nossos filhos, a gente venha criar o destino dos nossos filhos e da nossa família. Um destino que o Deus tem para eles. É necessário que nós nos coloquemos nessa posição de sermos curadas. E eu vejo hoje, nesse dia, a declaração. Nós vamos fazer as declarações que nós vamos ser curadas. Eu vejo muitas mães sendo curadas de traumas emocionais nesses dias, nesse dia. Basicamente hoje, você não vai sair dessa live como você entrou, você não vai sair desse dia como você entrou, como você acordou. Vão ser, em nome de Jesus, curados traumas emocionais das nossas vidas nesse dia de hoje. Você crê nisso? Você tem que crer nisso. Você tem que crer, você tem que se colocar de pé. Amém? Eu vou então, mais uma vez hoje, vou colocar o comentário no final. Eu volto com os comentários novamente. Vamos então ler Esther, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, o livro de Esther, capítulo 2, versículo 8. Olha que interessante uma palavra nesse versículo. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio real em Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, responsável pelo harém. Eu quero que vocês foquem na palavra foi trazida. Foi
trazida. Esse verbo foi trazida, a palavra foi trazida indica ser buscada ou adquirida como propriedade. Quando nós olhamos, e eu olhava assim muito para o livro de Esther como uma história romântica, que no meio de várias moças, Esther foi escolhida para ser rainha, que o rei a escolheu. Mas quando nós observamos essa palavra foi trazida, ela estava ali sendo criada, e quando a gente olha o passado de Esther, não era um passado feliz. Os seus pais tinham morrido, ela foi criada pelo seu tio. Só aí a gente vê algo que causa traumas na vida de uma criança. Ela foi criada sem os pais, por máximo que o tio, cuidasse dela com todo cuidado. Ela foi criada sem o pai e sem a mãe. Isso causa traumas emocionais na vida de uma pessoa, na vida de uma criança. E as circunstâncias em que Israel estava vivendo naquele momento, o povo judeu estava vivendo naquele momento na Pérsia, Israel tinha sido tomado no reino, pelo rei Nabucodonosor, pela Babilônia, e a Babilônia tinha sido tomada pela Pérsia. Então eles estavam ali, o povo judeu escravizado. Havia na história daquela menina que foi trazida para o palácio, havia na história dela morte, havia na história dela escravidão. Muitas vezes nós, como mães, nós como mulheres, nós temos um passado em que nós fomos escravizadas, em que traumas aconteceram nas nossas vidas e nas nossas emoções. E quando essa palavra trazida, eu senti como se às vezes ela tivesse indo para um lugar e de repente ela foi parada para o destino que ela estava indo. Ela foi interrompida porque eles trouxeram ela teve que ir. E você já sentiu como se o seu destino muitas vezes fosse tomado, fosse parado de uma forma brusca, porque algo aconteceu que marcou a sua história? Você não está sozinha nisso. O mundo, todos nós, a humanidade, a gente sofre injustiças e dores. O que nós não podemos permitir é que as mágoas da nossa vida se transformem em raízes de amargura, porque inconsciente nós trazemos isso para a criação dos nossos filhos, para o nosso relacionamento conjugal e para os nossos relacionamentos. Muitas vezes dentro de uma família existe uma mãe e um pai que passaram por traumas emocionais e estão trazendo traumas emocionais para aquele relacionamento e consequentemente trazem esses traumas para a vida dos filhos. E vai crescendo uma geração que vai recebendo esses traumas na história, na linhagem, e a nossa descendência é marcada por mágoas. E nós não conseguimos dar afeto, nós não conseguimos receber afeto muitas vezes. Nem dar e nem receber. Mas no meio disso tudo, quando nós olhamos o pano de fundo na história de Esther, Deus estava a todo momento. Não é citado, muitas de nós sabemos disso, eu sei que você pode saber disso, mas quando nós olhamos e observamos o livro de Esther, não é citado o nome de Deus. Mas quando nós colocamos os nossos olhos espirituais nessa história, nós vemos Deus agindo o tempo inteiro. Muitas vezes na nossa história nós não conseguimos enxergar Deus,
mas Ele está agindo. Deus promete nunca nos deixar e nunca nos desamparar. Nenhum mal alcança os nossos filhos e alcançará a nossa posteridade se nós nos posicionarmos como Esther se posicionou. Existe um inimigo muito real que busca roubar, matar e destruir. E nesses dias e durante esse ano, o Mães que Oram vai falar sobre essa guerra que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma guerra espiritual. É a nossa história desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Quando ali a serpente encontra com a mulher. O castigo que nós recebemos ali, que Eva recebeu, é que teria inimizade entre a serpente, que é o diabo, que fala em Apocalipse 12, contra a mulher. E enquanto nós estivermos aqui até a volta do Senhor Jesus, há essa guerra espiritual. E o diabo sabe que nós mulheres, nós temos a sensibilidade emocional. Isso é divino. As nossas emoções, é nós que colocamos a emoção, um coração que pulsa dentro da casa, uma comida no fogão, uma cama limpa, é nós que colocamos vida dentro de casa, nós colocamos a nossa emoção. A nossa emoção, nossas emoções têm que ser canalizadas e vai acontecer isso nesses dias. Você vai canalizar as suas emoções para se colocar de pé diante do Rei, para você ter as suas emoções saradas, curadas e canalizar as emoções para ser um grande potencial nessa terra, dentro do seu lar, na vida dos seus filhos e na vida do seu cônjuge e para aqueles que estão ao seu redor. Esther, ela, apesar desse passado, ela era uma vítima. Quando nós olhamos a história dela, ela era uma vítima das circunstâncias. Ela vivia em um povo que passou por uma guerra, que foi escravizado, que os seus pais faleceram e ela não pôde fazer nada. Sim, ela era vítima, mas ela não ficou nesse lugar de vítima. Ela não ficou nessa condição. Ela se colocou de pé diante do rei. Ela foi levada, ela foi escolhida, mas antes dela ser escolhida, ela foi levada. Ela foi trazida. Houve um tempo de preparação. Nós vamos falar nesses próximos dias a preparação que Esther teve, por que ela teve a preparação com os óleos essenciais, o porquê foram 6 meses que ela teve 2 fases de preparação de Esther, e nós vamos entrar nessas fases nos próximos dias. Teve duas fases e ela se preparou para ela ser escolhida. Houve uma preparação. E tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso ensino. A mão de Deus trabalhou na vida de Esther e está trabalhando na sua vida. Nada na sua história, as coisas mais horríveis que aconteceram. Houve um momento na história de Esther que o passado dela, a linhagem dela, tudo que ela viveu se encontrou no tempo que ela estava vivendo. Eu não sei o seu passado, eu sei o meu passado. E muitas partes do meu passado não é bonita. Não é. Teve tantas circunstâncias difíceis, tantas escolhas erradas que eu fiz no meu passado. Mas eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui se não fosse parte
do meu passado, quando eu olho para trás na minha história, eu vejo a graça de Deus de uma forma abundante. E hoje eu te convido, mãe, mulher, a chegar nesse momento hoje, no seu agora, olhar para trás. E quanto mais o seu passado foi difícil e doloroso, mais você vai enxergar a graça de Deus de forma abundante, que esteve ao seu lado e que esteve te protegendo, te trazendo até o dia de hoje. E você vai levantar do seu lugar com gratidão para formar, para escolher, fazer escolhas corretas e formar o seu destino de triunfo, como Esther teve o destino de triunfo. O rei vai levantar o cetro em seu favor. Há um momento na história de Esther em que o passado se encontrou com o presente que ela estava, para que o futuro dela fosse totalmente transformado. E ela não transformou somente o futuro dela, mas ela transformou o futuro do seu povo. Mãe, você precisa buscar a cura nas suas emoções. Você precisa buscar a cura nas suas emoções. É necessário você se levantar. Você fazer com que o seu passado se encontre com o seu presente, para que o seu futuro possa ser transformado, assim como um dia. Eu sempre vou falar disso aqui. Eu lembro na madrugada que eu me levantei. Se você não assistiu o vídeo ontem, assista. Que eu me levantei na madrugada, que Deus me chamou, eu escutei o chamado de Deus. E eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu estou sem força, ore por mim. E naquele dia, o meu passado se encontrou com agora onde eu estava e tudo mudou dali para frente. Tudo transformou. Para que eu estivesse aqui hoje, falando que tem jeito de você ter a cura para o seu trauma emocional. De você sair das cinzas, de Deus te tirar das cinzas e transformar a sua história. E através da transformação da sua história, Deus vai ter e dar e formar, e você vai formar o futuro dos seus filhos, um futuro de triunfo e da sua família. Ontem eu recebi muitas mensagens falando: eu estava à beira do divórcio, mas eu escolhi hoje, muitas mensagens. Eu escolhi hoje transformar a minha história, fazer escolhas corretas e determinar o meu destino. E nós vamos fazer isso aqui. Você vai determinar que você quer ser curada. Você quer ser curada dos seus traumas emocionais. E vai haver triunfo na sua casa, vai haver triunfo na sua vida, vai haver triunfo no seu futuro, vai haver triunfo no futuro dos seus filhos. O que é trauma? Trauma é definido como uma experiência muito difícil e desagradável que faz com que alguém tenha problemas mentais ou emocionais, geralmente por muito tempo. Tem mulheres que carregam traumas emocionais da sua infância, a segunda infância. Lá na primeira e na segunda infância, é comprovado cientificamente que ficam traumas emocionais que às vezes nós carregamos para a idade adulta. E você transfere isso para os seus filhos também na primeira e na segunda infância, e isso vai transmitindo de geração em geração. Mas nós nesses dias estamos mudando decretos. O nosso jejum e a nossa oração vai e já está mudando decretos. A sua escolha de se colocar no lugar de cura vai curar a história da sua família e o futuro da sua família. E não só da sua família, mas para aqueles que vão receber de você. Não é só você que recebe a cura, é aqueles que estão perto de você. Conforme você começa a se ver através dos olhos de Deus, você começa a se sentir
a profundidade do seu amor, sentir a profundidade do amor dele por você. Nesses dias nós estamos nos aproximando de Deus. E eu tenho certeza que você já está sentindo o amor dele pela sua vida de uma forma sobrenatural. Foi como eu cheguei diante daquela casa e falei: Senhor, depois de todas essas escolhas erradas que eu fiz, o Senhor ainda me resgatou. O Senhor ainda teve misericórdia de mim e eu vi a graça abundante. Eu mudei a minha perspectiva naquela hora e falei assim: eu vejo a graça abundante do Senhor sobre a minha vida. Deixe que Deus substitua seu vazio, a dor, com o seu rico amor e profundamente que Ele enraize o amor dele no seu coração. E que essas raízes, você já viu uma árvore que tem uma raiz muito forte? Eu tinha uma casa no Brasil que ela tinha a árvore e ela tinha tantas raízes que ela precisava ser cortada porque ela podia derrubar aquela casa. São essas raízes consistentes do amor de Deus que vai começar a crescer na sua casa, na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Esse é o momento de você ser curada. Esse é o momento da sua história receber uma cura. O Senhor lhe dará a beleza ao invés de cinzas. As cinzas se referem às adversidades da vida e a beleza se refere a como o Senhor pode contornar as adversidades para que o nome dele seja glorificado através da sua história, através da sua família. Você crê nisso? É necessário que você creia nisso tudo que eu estou falando hoje. Até pouco tempo atrás, o meu primogênito, meu filho mais velho, esses dias eu vou estar contando um pouquinho desse tempo em que eu fiquei separada do meu marido. E houve um tempo, e por causa disso, ele tinha aquela vida estruturada com 6 anos de idade, e nós tivemos que ir para o Brasil depois. Tudo foi tirado dali, tudo foi tirado. Ele foi tirado da escola, ele foi tirado da estrutura familiar, ele foi tirado de um lar que vivia pai e mãe, e ele foi pro Brasil. E teve um tempo que ele ficou com meu esposo, ficou comigo na casa de uma pessoa, então aquela estrutura ele não tinha mais. Depois dali, quando nós nos reconciliamos, quando eu me posicionei, aí nós voltamos, e aí a gente foi morar num outro apartamento, começamos a fazer a vida de novo com ele, depois que já tinha estruturado, depois já tinha tirado, depois nós mudamos de casa de novo, então nós ficamos mudando muito na nossa história, e isso incomodava ele. Ele falava assim: eu não fiz amigos, porque quando eu fazia amigos a gente tinha que mudar de novo. E ele sempre falava isso e externava isso de uma forma que o machucava, e todas as vezes que eu escutava isso eu falava: meu Deus, por que eu fiz isso? E eu ficava: por que eu fiz isso? E eu ficava me culpando e me condenando, sabe? Mas, como eu falei ontem, Deus recupera o tempo perdido. Umas declarações: o tempo perdido na nossa história, Deus recupera. Se você perdeu algo na sua história, eu vou te falar: ei, Deus, quando você se levanta, o tempo perdido é recuperado. E não foi muito tempo depois, anos depois, mas esse dia vai chegar. Quando nós chegamos ali em frente à casa onde meu filho foi levado, foi arrancado dali. Quando eu não consigo expressar os sentimentos que houve em mim, foi uma confusão de pensamentos aquela hora. E aí eu me vi ali e eles tendo lembranças tristes. E quando eu vim pra casa, quando eu fui conversar com ele, aí eu falei assim, ele falou assim: mãe, e eu creio que essa fala do meu filho esses dias trouxe cura pro meu coração. Ele falou assim: mãe, eu tava olhando ali pra casa, mas sabe de uma coisa?
todas essas mudanças que nós fizemos fez eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu não queria estar naquela casa durante uma vida inteira. Ainda ele brincou, falou assim, viveu uma vida de americana, assim, a mesma casa, o mesmo bairro, as mesmas pessoas. Ele falou assim, eu acho que eu não queria ter vivido essa vida, não. Eu queria estar aqui mesmo. Isso trouxe cura para o meu coração. Se você se colocar de pé para mudar decretos, vai haver uma cura tal que você vai se encontrar nesse dia e você vai ver que aquela situação, todas as situações ali, era para você ser quem você é hoje. Era para sua família ser quem ela é hoje. O meu filho hoje de 22 anos, ele trabalha, tem seu próprio trabalho, é responsável. Sabe, ele está no lugar que ele quer, tem as conquistas dele. Mas até pouco tempo atrás, ele falava sobre isso, falava assim, nossa, nós mudamos demais, eu não queria ter mudado assim. Mas hoje ele já falou diferente e eu creio que isso foi o favor de Deus. Se você se colocar, se você se posicionar a ser curada, a ser curada. Tem mães, tem mulheres que foram traídas pelo esposo, que o casamento houve uma ruptura e você se sente insegura, você se sente amargurada. Mas eu quero te falar, e eu ouso a falar com você, essa experiência terrível, terrível, faz você ser quem você é hoje. Faz você ser quem você é hoje. Faz você olhar para trás e falar assim, a graça de Deus me sustentou. A graça de Deus esteve sobre mim. E você, com Jesus, você é mais forte do que isso tudo. E você vai conseguir se colocar de pé e realmente se colocar nessa posição de ser curada. Para que você possa fazer boas escolhas e formar o destino que Deus tem para você. Vamos às declarações. Antes de você fazer a declaração comigo, eu quero declarar a você, mulher de Deus, mãe de Deus, que tudo pode ser arrancado do seu coração agora com você fazendo essas declarações. Toda mágoa, toda tristeza, todo trauma emocional pode ser tirado de você nesse momento. Se você crê, o Rei está aqui hoje. O Rei está aqui agora. Tudo pode ser tirado de você, incluindo a sua dignidade, como um dia a minha foi. Tudo pode ser arrancado de você. Mas o poder de escolher a atitude que você tem em relação aos eventos traumáticos que aconteceram com você nunca será tirado. O que você vai fazer com os eventos, com os traumas que aconteceu com você? O direito de você fazer a escolha de usar isso tudo para você se fortalecer, para você ser um agente de Deus dentro da sua casa. Eu olho para o meu filho e eu falo, olha para mim hoje, meu filho, para você aprender o que é fazer boas escolhas. Aprenda isso comigo, com a minha história. Além da dor na vida, há sempre uma fresta de esperança e luz no fim do túnel. Jesus é a luz. Ele é a luz no vale da sombra da morte. Você pode estar com uma doença instalada no seu corpo, no vale da sombra da morte. Ainda assim, você tem esperança
de mudar a sua história, de fazer escolhas, de vencer dia após dia. Vamos às declarações. Eu vou agora pegar os comentários e você vai, quando eu falar as declarações, você vai concordar e você vai falar amém, amém. Você vai concordar com essas declarações. E como eu falei ontem, vou repetir. Tem anjos e demônios aí agora onde você está. A palavra, a Bíblia, me fala sobre isso. Ela me respalda sobre isso. Existe agora, aí aonde você está, anjos e demônios, e nós vamos fazer essas declarações. O exército dos anjos do Senhor Jesus, da parte de Deus, está aí agora. Salmos 91 fala sobre esses anjos, fala assim: dê ordem aos anjos ao meu favor. Então agora, enquanto você está fazendo essas declarações, o exército está preparado para trazer o favor de Deus para você. Em nome de Jesus. Por que eu faço tantas declarações? Você pode ser nova aqui esses dias. Sabe o que são declarações? São profecias. E por que nós fazemos declarações no Mães que Oram? Quando nós olhamos ali na passagem onde Deus chama o profeta e leva ele no vale de ossos secos, Ezequiel 37. Você fala assim, mas por que nós fazemos declarações? É baseado nesse texto. Então Deus chama o profeta e leva ele num vale de ossos secos. E ali Deus pergunta para o profeta: ei, podem esses ossos reviver? E ele responde: não sei, Senhor, tu sabes. E ele fala assim: profetize sobre os ossos. E a Bíblia nos fala, olha lá, Ezequiel 37, tem essa palavra lá. Enquanto ele profetizava, os ossos começaram a reviver. Às vezes, no seu passado, tem ossos, tem traumas que quebraram, que mataram, tem sonhos que ficaram para trás. Às vezes, você está agora no vale de ossos secos, mas enquanto você profetiza hoje, você vai escutar os barulhos dos ossos juntando aos ossos. E Deus vai soprar o Espírito dele. É a sua escolha de fazer essa declaração agora, hoje. E se você escolher profetizar e declarar sobre as circunstâncias, ali não havia vida, ali havia morte, ali havia decreto, já tinha passado, a morte já virou osso e a palavra fala que estava sequíssimo. Às vezes na sua vida e na sua história, você olha e está somente morte e um vale de ossos secos. Mas enquanto você profetizar aqui agora, não é comigo que você vai profetizar, é diante do céu e do inferno. Tudo vai ser junto na sua história. Você vai se encontrar nesse momento hoje. E tudo se transformará num grande exército para você vencer as batalhas que virão pela frente, para você fazer a escolha para que o seu futuro seja o favor de Deus sobre você. Vamos às declarações. Faça isso com muita fé. Você vai responder amém. E depois eu vou colocar essas declarações hoje aqui no post. E você também, no final desses 12 dias, você vai receber para você fazer a impressão dessas declarações. Amém? Eu declaro que minha luz chegou. Não vou mais sentar na escuridão, pois o Senhor dos Exércitos está liberando revelação e iluminação celestiais para mim. Meu propósito está ficando claro. Eu sou uma mulher
uma mãe que possui fortaleza mental, emocional e espiritual. Uma nova força, a força do Espírito Santo está surgindo dentro de mim. Eu escolho seguir em frente em face do trauma. Vou manter um senso de significado pessoal na vida. Eu não serei destruída pelos eventos que aconteceram comigo. Eu recebo agora força interior para superar cada um deles. Eu declaro que eu não permitirei que acontecimentos difíceis ou traumáticos definam e inviabilizem o meu destino. Eu não permitirei que o espírito de amargura, de mágoa, de falta de perdão governe a minha vida. Eu me recuso a ter uma mentalidade de vítima. Eu sou forte, eu sou capaz de resistir à oposição. Eu vou continuar abençoando e servindo a minha família, os meus filhos, o meu cônjuge e os outros. E ao Senhor, mesmo no meio de tempestades e de crises. Eu sou a flecha de liberação que o Senhor está polindo para disparar estrategicamente na sua aljava. Eu sou uma mulher capaz de suportar pressões e adversidades. Eu sou distinta, notável e proeminente. Eu vou brilhar como um diamante para o Rei da Glória. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, 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 aleluia. Se você crê, correntes foram quebradas. Mas é simples assim, porque Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, enquanto ele profetizava, os ossos começaram a reviver. É somente você crer. É tudo pela fé. É tudo pela fé. Aleluia. Vamos orar, Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente em tempos de adversidades. Eu abraço agora, cada uma aqui, abraça agora a cura e a libertação. O Senhor é aquele que levanta a nossa cabeça diante das adversidades. O brilho do semblante do Senhor está voltando para muitas de nós aqui. Para muitas. Nós somos, Senhor, a menina dos teus olhos, Pai, e o favor do Senhor e a glória do Senhor estão se levantando sobre nós. Senhor, veste-nos com o teu manto de dignidade, de força. Senhor, eu oro agora, Senhor Deus, por todas nós aqui participando desses 12 dias, ó Deus, 12 dias de jejum e oração, nós estamos nos colocando diante do Senhor, para que nós sejamos, Senhor, curadas, para que as nossas escolhas, Senhor Deus, sejam firmes, ó Pai, baseadas nos teus princípios, nos teus valores. Senhor Deus, nesses dias decretos estão sendo transformados. Eu vejo, Senhor, em nome de Jesus, lares sendo restaurados, ó Deus, lares sendo transformados, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que tudo que nós declaramos aqui, Senhor Deus, torne verdade, Senhor Deus, o mesmo Espírito que soprou no vale de ossos secos enquanto o profeta profetizava, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
Senhor Deus, ele vem dos 4 cantos da terra agora e sopre, Senhor Deus, sobre essas declarações que nós fizemos agora. Sopre, Senhor, em nome de Jesus, e que tudo da nossa história possa se transformar em um grande exército, para que tenhamos vitória à nossa frente, Pai. O Senhor é o nosso general de guerra, aquele que vai à nossa frente e vence todas as batalhas, até o Senhor colocar uma coroa de glória nas nossas cabeças. Em nome de Jesus, até o nosso último dia aqui nessa terra, Pai. Nos dê vitória, Senhor. Vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Eu tenho certeza que esses dias estão sendo transformadores. E eu vou falar para você. Ontem nós recebemos vários testemunhos e teve uma que falou assim: eu estava apenas assistindo um vídeo na internet, alguém me enviou esse vídeo e eu estava a ponto de pedir divórcio pro meu marido. Eu coloquei essa mensagem ontem, se eu não coloquei ontem, eu vou colocar hoje para vocês verem. Sabia que eu não sou de fazer isso aqui, mas você pode ser um agente de transformação e de bênção para mudar histórias e destinos de outras pessoas. Passe esse vídeo, convide outras mães para poder participar, outras mulheres para poder participar desses 12 dias, porque Deus está transformando histórias aqui. E você pode ser um agente de transformação na vida de alguém. E é simplesmente você compartilhar o vídeo, você fazer o convite para fazer parte desses dias de jejum. Você que tem perguntado pra gente, posso começar hoje? Comece agora, né? E siga os outros dias com a gente. Grandes transformações, mudanças de destino, mudanças de decretos estão acontecendo aqui, porque você escolheu se colocar de pé diante do Rei. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, às 7 horas da manhã.